Eu comecei a ler After achando que eu ia encontrar um romance clichê e uma historinha de adolescente, mas eu não podia estar mais redondamente enganada. Porque se tem uma coisa que After não é clichê, e com certeza ele não é uma historinha de adolescente, nem uma historinha para adolescentes. Então, vamos ver a minha opinião no vídeo. Olá, leitores e leitoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui para falar sobre After, a série de livros After que eu li toda recentemente. Eu não sei de onde veio a minha vontade de ler After, eu só sei que de repente eu quis ler After e quando eu vi eu tinha lido a série inteira. Eu comecei a ler sem saber muito sobre a história, eu tinha visto o filme por acaso, mas quem tá aqui me assistindo e já leu o livro e já assistiu o filme, sabe que o filme não faz jus ao livro de maneira alguma. Então basicamente eu comecei a ler After sabendo disso, sabendo do que o filme me mostrou, e eu sabia que existia uma polêmica. Ponto, eu não sabia mais nada a partir daí. Pra quem não sabe, After é uma fanfic. É uma fanfic de One Direction, escrita pela Anna Todd. E essa fanfic ela foi originalmente publicada no Wattpad, que é uma plataforma online, para publicações online. E o sucesso foi tão grande, tão estrondoso, que a Anna Todd foi convidada a escrever uma série de livros. Os livros fizeram sucesso e tanto é que a gente já tem aí filme, o primeiro filme, e o segundo daqui a pouco já tá aí pra gente assistir também. E gente, eu sabia disso aí quando eu comecei a ler. E eu realmente achei que eu ia ler um young adult, uma historinha de adolescente, cheia de clichê, mas como eu falei no início do vídeo, eu não podia estar mais absurdamente enganada, porque se tem uma coisa que After não é uma historinha clichê ou uma historinha pra adolescente. After, ele é muito mais do que isso, do que um romance, do que uma história clichê. Ao meu ver, After é a história de uma vida inteira. É a história de um relacionamento de duas pessoas, mas que vai abranger uma vida inteira. Então vamos lá, resumindo. Em After a gente vai acompanhar, a nossa protagonista é a Tessa. A gente vai acompanhar ela saindo do colegial e indo pra faculdade. É assim que começa o livro. Ela é toda certinha, toda correta, sempre com tudo muito planejado, muito arrumado, já sabia o que queria pra vida. Ela vai pra faculdade e lá ela conhece o Harding. O Harding é aquele clichê, né, de bad boy, todo tatuado, cheio de piercing, cara de mal, não segue regra nenhuma, veste preto, meio gótico, que assusta a princípio por causa da aparência, já que ele tem o tronco todo tatuado. E quando os dois se conhecem, eles se odeiam instantaneamente. Porque o Harding ele é bem grosso e a Tessa é toda delicada, digamos assim, então os dois se odeiam instantaneamente. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam criando um interesse um pelo outro e é aí que a nossa história de After começa. E quando eu falei que After não é uma historinha clichê para adolescente, é porque o relacionamento que o Harding e a Tessa estabelecem é uma coisa muito, mas muito problemática. Mas primeiro vamos entender um lado e depois o outro lado pra gente entender quando os dois se juntam. Vamos começar pela Tessa. A Tessa tinha um pai alcoólatra e ele abandonou ela e a mãe quando ela ainda era criança. Então praticamente a vida dela foi só ela e a mãe dela. Só que quando o pai dela abandona as duas, a mãe dela se torna uma mulher extremamente controladora. Então a Tessa ela tem que viver dentro de limites muito bem impostos pela mãe dela. Ela nunca teve oportunidade de ser quem ela realmente queria ser, de viver a própria vida, porque ela estava sempre caminhando nessa corda que a mãe dela cercou a vida dela para ela não fazer nada além daquilo, né? Ela tinha que estudar, ela tinha que fazer tal faculdade, o namorado dela também era super correto. Então ela nunca teve chance de sair pra fora desse mundo que a mãe criou pras duas. E vamos entender o Harding agora. O Harding, ele também, assim como a Tessa, ele também teve problemas com o pai alcoólatra que abandonou ele e a mãe quando ele também era criança. Mas, ao contrário da mãe da Tessa, a mãe do Harding se focou em trabalhar, porque os dois não tinham uma condição de vida boa, eles eram pobres. Então ela trabalhava cada vez mais e o Harding foi ficando sozinho. Ou seja, enquanto a mãe da Tessa dava pouco espaço para Tessa, a mãe do Harding dava espaço demais, vamos colocar assim. E o Harding também teve uma reação completamente diferente da Tessa. Enquanto a Tessa se tornou uma menina controlada e planejada, o Harding chutou o balde legal. Meu Deus, como ele chutou o balde. E daí ele se enfiou em más amizades, em drogas, em bebedeira,
em festa. A diversão dele era festar e arruinar a vida dos outros. Então assim, a gente tá vendo que são duas pessoas extremamente problemáticas que vão se juntar. Como vocês podem imaginar, a mistura disso acaba não sendo muito boa. E a gente viu que os dois são completamente diferentes. E eu acho que é por isso que o relacionamento deles dá tão errado, digamos assim, ou é tão problemático, porque a Tessa, ela vê no Hardin a oportunidade de finalmente poder ser quem ela é, de poder sair daqueles limites que ela viveu a vida inteira, porque o Hardin não tem regras, o Hardin faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, quando ele quer, e isso é tudo o que a Tessa não teve. Ela não pôde ser quem ela realmente queria ser. Então ela viu tudo isso no Hardin e, sei lá, se jogou sem medo. E o Hardin também viu na Tessa alguma coisa que ele não tinha. Por quê? Porque todo mundo enxergava o Hardin como um cara problemático, que não tinha mais salvação, que não tinha pai, que estava sozinho no mundo, que só gostava de si mesmo. E ele viu na Tessa alguém que enxergou além disso nele. Alguém que enxergou além do rapaz problemático. Alguém que percebeu que ele talvez se importasse com outras coisas além dele mesmo. E no decorrer do relacionamento dos dois, aliás, no começo do relacionamento dos dois, o Hardin, ele não é nada além de um completo babaca com a Tessa. Ele é grosso, ele é estúpido, ele trata ela mal, desde falar mal da roupa que ela veste, até criticar a maneira que ela age, a maneira que ela fala, a maneira que ela anda, os amigos dela, tudo. Ele critica absolutamente tudo nela. Ele é um grosso tremendo. Gente, olha que de grosseria eu entendo, porque eu não sou a pessoa mais simpática do mundo. Mas o Hardin parece que ele tem guardado na manga, assim, um repertório de grosseria e de cagada que é incrível. Como ele consegue ser grosso e estúpido com uma pessoa que ele diz que ele ama, né? Mas eu preciso levantar um ponto nessa parte para defender o Hardin, que é o seguinte. Quando a Tessa conheceu ele, ele foi um babaca com ela na mesma hora. Em 2 segundos que os dois colocaram os olhos um no outro, ele foi babaca. E ele não parou de ser babaca em momento algum. Ele não foi nada além de um babaca. E mesmo assim, a Tessa ficou com ele. A Tessa escolheu estar com ele. Então, assim, claro que isso não dá direito de ele ser um babaca completo o tempo inteiro, mas a Tessa sabia aonde ela estava se enfiando. Ela viu que aquele cara era um babaca, que ele era grosso, que ele aparentemente não sabia outra forma de lidar com as pessoas se não fosse na base da grosseria, e mesmo assim ela escolheu ficar com ele. Neste ponto, o Hardin não mentiu. A gente sabe que de mentira e de traição essa série tá cheia. Mas nesse ponto específico, o Hardin nunca escondeu como ele era. Não é nem o quem, porque o quem a gente sabe que a Tessa vai descobrindo quem ele é ao longo da série. Mas o como ele era, o jeito dele, brigão, marrento, grosso, estúpido, ele nunca escondeu isso aí da Tessa. Então ela sabia aonde ela tava se enfiando, porque quando os dois se conheceram, ele já foi estúpido com ela na primeira hora. Mas assim, a gente não pode colocar a culpa do relacionamento problemático dos dois só no Hardin. Claro, que nem eu falei, ele tem um repertório de cagadas incrível, é sempre uma melhor que a outra, ele sempre dá um jeito de estragar tudo. Só que a Tessa também não fica muito atrás. E por que eu digo isso? Porque os dois, eles têm um poder, uma capacidade absurda de fazer merda e magoar um ao outro. O Hardin faz alguma coisa errada, a Tessa vai lá e faz outra coisa errada pra, tipo, se vingar dele. Eles não conseguem se acertar. Eles criam um nó tão complicado, uma coisa tão complicada num relacionamento que parece que se não for assim aos trancos e barrancos toda a vida, parece que não tem outro jeito de ser. Parece que eles não conseguem passar disso, eles não conseguem desatar esse nó. Parece que quanto mais eles tentam, mais apertado esse nó fica. É como se fosse impossível para os dois se livrarem dessa coisa que eles construíram, assim. É incrível, os dois têm culpa do relacionamento ser tão cagado, porque a Tessa acaba perdoando várias coisas que o Hardin faz, né? Se você que tá me assistindo aí já leu o livro, sabe que ele fez muita coisa, e a Tessa sempre vai perdoando, só que os dois, eles continuam se magoando, porque eles mentem, eles escondem, eles não conversam, eles querem decidir, fazer e resolver tudo sozinhos, e a gente sabe que não é assim que vai funcionar um relacionamento, não vai dar certo uma coisa dessa. E assim, por isso que eu digo, eles são muito bons na arte de fazer merda e magoar um ao outro, né? E assim, eles vão construindo esse relacionamento tão problemático que é, afinal de contas, toda a polêmica de After. Por quê? Porque existem 2 grupos de pessoas com relação a After. Tem o grupo de pessoas que diz que existe romantização de relacionamento abusivo,
e tem outro grupo de pessoas que diz que não existe romantização de relacionamento abusivo. E eu preciso confessar pra vocês que eu realmente não sei de que lado eu tô. Porque é como eu falei, gente, esse livro, essa série, né? A gente tá aqui falando da série toda, eu li a série toda. É muito difícil de você escolher um lado ou de você julgar é fácil, mas é difícil você entender o que está acontecendo e formar uma opinião muito correta, muito sólida em relação a esse livro. Por quê? Acompanhem o meu raciocínio. Quando a gente lê um livro, principalmente um livro como After, né? Eu me refiro aqui a todos os livros da série, que são contados a partir de duas perspectivas. A gente tem o lado da Tessa e a gente tem o lado do Hardin. A gente está ouvindo o lado dos dois da história. É muito fácil a gente julgar, criticar e dizer, não, tá errado, faz assim, apontar dedo, dizer não tá certo, tinha que ter feito assado. Porque é como se a gente estivesse vendo um labirinto de cima. Sabe esses joguinhos de revistinha que tu tem que ir com a caneta e achar o caminho do labirinto? É a mesma coisa, a gente tá vendo de cima. E a gente tem uma visão privilegiada, por quê? Porque a gente consegue ver todos os caminhos que estão disponíveis. Essa é a minha visão quando a gente tá lendo um livro, qualquer livro, né? Mas um que tem mais de uma perspectiva, eu acho que acentua mais essa ideia. Então assim, pra gente, enquanto leitor, é muito fácil julgar e dizer faz assim, faz assado, fez errado, fulano tá certo, fulano tá errado. Porque a gente tem essa visão privilegiada. Mas aí agora focando em After, como é que o Hardin e a Tessa vão se ajeitar, vão conseguir resolver todos os problemas deles, enquanto eles estão dentro do labirinto? Eles estão presos e tem paredes altas em cima deles, do lado deles, que muitas vezes eles construíram. Como é que eles vão conseguir resolver o problema deles se eles não conseguem ver os caminhos que eles têm à disposição? Eles não estão tendo a mesma visão que a gente. Então assim, pra gente é muito fácil julgar quando a gente tá tendo essa visão privilegiada e vendo todos os lados da história, mas pra quem tá dentro do labirinto com paredes enormes do lado, é muito difícil achar o caminho. É difícil você julgar tanto o Hardin como a Tessa quando você se coloca na situação deles, quando você entende que você como leitor tem uma visão completamente diferente, que não é a mesma visão que os personagens têm. E daí é aquela coisa, chega um ponto na série que a gente sabe que o Hardin ama a Tessa, mas a Tessa duvida disso, porque os dois têm uma dificuldade incrível de se comunicar. E a gente sabe que a Tessa também ama o Hardin, mas ele também duvida disso, porque eles não conseguem se comunicar. E daí é muito fácil pra gente como leitor dizer alguma coisa assim do tipo, ah, mas eu teria chutado o Hardin lá no final do primeiro livro. É muito fácil pra gente dizer isso. Eu posso dizer pra vocês, eu faria isso, se eu tivesse num relacionamento desse, eu tinha chutado ele no primeiro livro. Mas a gente nunca sabe qual vai ser a reação da gente quando a gente tá numa situação dessa. Não tem como eu saber, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Estão entendendo qual é o meu ponto desse relacionamento tão complicado dos dois? E daí voltando ali na questão da polêmica e do relacionamento abusivo. Eu acredito que seja um relacionamento abusivo. Se não é um relacionamento abusivo, é no mínimo um relacionamento completamente problemático e cagado, que não faz bem pra nenhum dos dois. Só que assim, em vez de ficar criticando isso, que a autora colocou isso e que ela não fez certo e não sei o que, eu prefiro me focar no fato de que After é uma obra de ficção que eu li, que eu gostei, que me trouxe ensinamentos, que eu aprendi alguma coisa com esses livros. Não é porque eu tô dizendo que eu gosto que eu não enxergo os problemas de After. Existe um relacionamento abusivo? Existe. Mas eu acho que a maneira como a Anna Todd conduz a história e termina After é simplesmente sensacional. Acho que ela não poderia ter terminado de outra forma, porque a maneira como termina pra mim é ótima. E outra coisa, o aviso de conteúdo adulto deveria estar na capa do livro e não no verso do livro? Sem dúvida deveria estar na capa do livro e muito maior. E por que que eu falo que eu gostei da série? Que eu gostei de como ela termina, gostei da resolução dessa polêmica, desse relacionamento abusivo. Porque pra mim After ele foi muito maior do que o romance da Tessa e do Hardin. Pra mim After ele fala sobre você se conhecer, sobre você aceitar a si mesmo, sobre você aceitar os seus problemas, os seus defeitos, as suas qualidades, sobre você estar em paz consigo mesmo e gostar da pessoa que você é, pra daí sim você ser capaz de estar bem com outra pessoa, de gostar de outra pessoa. Porque não adianta você querer enfiar seus problemas dentro de uma caixa no fundo do guarda-roupa, porque eles sempre vão te acompanhar. E se você não conseguir ficar em paz com esses seus problemas, com tudo o que você é, você também não tá pronto pra carregar os problemas de outra pessoa.
pessoa. E pra mim, After é basicamente sobre isso, sobre você conseguir primeiro carregar os seus problemas sem que eles pesem tanto, pra daí você conseguir também assumir os problemas de outra pessoa e ajudar essa pessoa a carregar os problemas dela também. Por isso que eu digo que o final de After é perfeito por causa disso. E essa é a lição que After me trouxe, por isso que eu digo que eu amei essa série, porque eu acho que, como eu falei pra vocês, eu preferi me focar na obra de ficção que ele é, na história que ele é, em vez de na polêmica e de ficar criticando se é ou não romantização de relacionamento abusivo. Eu preferi me focar na parte boa do livro e no que ele trouxe de bom pra minha vida. Eu enxergo os defeitos que ele tem, mas nem por isso eu acho que a gente tem que desmerecer a série, ou desistir, ou dizer que é ruim. Claro, você que tá me assistindo do outro lado tem todo o direito de achar ruim, mas eu gostei e pra mim eu me foquei nisso, no que a série me trouxe de bom, mas não é por isso que eu também não enxergo os problemas que a série tem. Bom, falei aqui do relacionamento dos dois, nem sei se isso é uma resenha, eu acho que é, mas eu também não posso ficar contando muito, senão eu vou entregar a história pra vocês. É tanta coisa que acontece em After, que se eu soltar uma migalhinha, às vezes já pode estragar a experiência de vocês, né, que estão lendo. Eu quis gravar esse vídeo porque eu realmente gostei muito dessa série, e como eu vi muitos lados divididos na internet, de ai é isso, ai é aquilo, eu realmente não sei de que lado eu tô. Eu preferi interpretar a coisa toda de uma outra maneira, como eu falei pra vocês. E assim, não só falando sobre os ensinamentos da história agora, mas como livro e personagem e tudo mais, a escrita da Anna Todd é sensacional, é viciante. Os personagens que ela cria, o Hardin, a Tessa, a mãe da Tessa, o pai do Hardin, todo mundo que tá envolvido, são personagens tão reais, sabe? Que você morre de raiva deles, você ama eles, tem vontade de dar na cara deles, porque são muito reais. Eu acho que é aí que tá a beleza dessa história, de fazer você querer ler o tempo todo. E, gente, os finais dos livros da Anna Todd tem cada cliffhanger que é impossível você fazer outra coisa da vida que não ser ir na estante, pegar o próximo e continuar lendo. Ela conseguiu criar uma história incrível, que me trouxe ensinamentos, né? Eu escolhi interpretar dessa maneira. A escrita dela é sensacional, os livros são sensacionais. Como eu falei pra vocês, é a história de uma vida inteira, e nem por um segundo eu acho que a Ana deixa a peteca cair e perde a mão na história, porque todos os 5 livros da série são sensacionais. Bom, gente, é isso aí. Lembrando pra vocês que isso tudo é a minha opinião, que vocês são livres pra gostarem da obra, pra não gostarem da obra, que vocês são livres pra concordar ou discordar de tudo que eu falei aqui. Eu tentei trazer uma coisa diferente, uma interpretação diferente de tudo que eu vi na internet, desses dois lados tão divididos sobre After. Tentei trazer pra vocês como eu me senti lendo e o que eu interpretei da história, né? Como eu falei pra vocês, pra mim é um livro que me ensinou. Eu digo isso, deem uma chance pra After. Se você viu esse vídeo até aqui e você ainda não leu After, você só leu o primeiro e desistiu porque morreu de raiva, com razão, eu digo, dê uma chance pros demais livros. Leia o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, porque realmente vale a pena. Você vai entender que After, ele é muito maior, a história e tudo que a história tem e traz pra gente é muito maior do que essa polêmica tão grande que envolve a história. E se vocês viram o vídeo até aqui, como eu falei, concordem ou discordem de mim, mas deixem comentários aí embaixo, porque, como eu falei, eu amei essa série, então eu quero muito conversar com vocês aqui nos comentários, então deixem comentários pra eu saber o que vocês pensam dessa série toda, digam se vocês concordam ou discordam de mim. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aqui embaixo, assim vocês vão ser notificados sempre que a gente postar alguma coisa nova. E procurem a gente também nas redes sociais, é tudo @canal no Canelli, beleza? Até o próximo vídeo então, tchau!